Boa noite a todos. É um prazer poder ver uma turma grande como esta, pessoas interessadas em mais ser, em se melhorar, e eu me sinto um privilegiado em poder ser instrumento do Criador para trazer algumas reflexões, trazer informações para vocês. Meu nome é Luiz Pereira, eu sou trabalhador do Núcleo Fraterno Samaritanos, que fica em São Paulo, capital, no bairro da Santa Cecília. Eu já estou na doutrina há uns 12 anos e percorri diferentes caminhos e me encontrei, né, aqui na nossa doutrina. Não digo, não afirmo que é o melhor caminho para todos, mas para mim é o melhor caminho. Então, espero, né, que possa também, com as informações que vou trazer hoje, ajudá-los a utilizar essa escola como uma ferramenta de refinamento espiritual que possa ajudá-los a ter uma consciência expandida do universo que lhes cerca. Eu preparei aqui alguns slides que eu vou utilizar como referência e eu falo bastante, mas quero deixar aqui aberto para que qualquer um de vocês que queira comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, fique à vontade. É só abrir o microfone e se colocar. Então, a nossa aula é a 62, que tem como tema preconceito. Né? Esse slide eu achei bastante interessante porque tem, né, uma figura de um branco querendo cortar, né, a parte negra que que está de certa forma incrustada em si. Eu eu vejo que nós, cada um de nós, precisamos buscar arrancar, extirpar esta parte, não digo negra, mas essa parte ruim que nós temos, que tem a ver com o nosso ego. A escola, essa escola que vocês estão fazendo, que eu fiz, nos permite, nos traz diversas ferramentas, vocês já estão usando, né? Caderno de temas, caderneta, aulas de vida plena, enfim, caravanas, diversos instrumentos. Eu citei alguns aqui, mas diversos instrumentos que nos permitem identificar essas nossas falhas de caráter, de personalidade, e com trabalho, com esforço, nós conseguirmos tratar, refinar, de forma que nós não tenhamos comportamentos, visões preconceituosas, limitadoras, até mesmo discriminatórias com relação ao nosso próximo. Jesus nos aconselhou que nós amássemos o nosso próximo e nós confundimos o amar com gostar. E são coisas diferentes, né? Gostar tem a ver com um amor menor dos gregos e não implica em implica em uma condição. Eu só gosto daquele que me gosta, e o amar é incondicional. Eu amo de qualquer forma. E o preconceito tem a ver com isso, né? Com a prática do amor ao próximo, do amar sem condições. Então, eu começo aqui a nossa aula falando de conceitos. Conceito de pré-conceito.
Como o próprio nome já sugere, o pré-conceito é quando nós, de maneira antecipada, formamos uma ideia, uma visão sobre algo, mesmo sem reflexão, mesmo sem muito conhecimento, mesmo sem muito pensar, só pelo fato de acharmos, de acordo com o nosso ponto de vista, que algo que é diferente do que pensamos, ou que não para nós esteticamente agradável, ou enfim, de qualquer outra forma que nos agride, né, de alguma forma, a gente define um conceito, um pré-conceito sobre algo que, de certa forma, separa o próximo de nós. O preconceito é, na maioria das vezes, carência de informação, de conhecimento. E vejam bem que conhecimento e informação são coisas diferentes. Informação é acúmulo de dados, tem a ver com os livros que lemos, com os cursos que já fizemos, com faculdades, com palestras, com viagens. Essas experiências, essas vivências nos trazem informação, dados. Mas essas informações só viram conhecimento quando nós refletimos sobre aquela informação. Quando o nosso conhecimento não é completo sobre algo, adianto que nunca vai ser, porque nós somos seres relativos, mas nós temos que buscar, com a consciência que sempre seremos uma consciência relativa, uma visão parcial da verdade, mas temos que buscar. Porque se mesmo com as limitações da relatividade que temos, quanto mais conhecimento nós tivermos, menos chances de sermos preconceituosos, de tomarmos decisões erradas, nós vamos ter. Agindo dessa forma, nós vamos ser sábios, porque sabedoria é o conhecimento bem aplicado. E o preconceito normalmente vem por desinformação, falta de informação. Informação refletida, pensada. Ou seja, conhecimento no nosso limite do saber. Para aí nós podermos colocar uma opinião, uma visão, um jeito de fazer ou de ver, mas sempre com respeito à visão, à ideia que o outro tem. Porque, como eu coloquei, nós somos seres relativos. Então, a verdade que nós conseguimos absorver é sempre relativa. O conhecimento que nós temos é sempre limitado, por mais que nos esforcemos. Por isso, sermos arrogantes, imaginando que nós dominamos um assunto, que conhecemos tudo, é mera manifestação do nosso ego. Nós temos que praticar a humildade, entendendo que por mais conhecimento, mais experiência, mais vivência que nós tivermos sobre algum assunto, isso não nos torna melhor que ninguém, com mais propriedade que ninguém. Nós só temos a oportunidade, por causa do nosso conhecimento, da nossa vivência, da nossa experiência, de ter uma visão
mais próxima da verdade. Mas mesmo assim é um ponto de vista de um ponto. Como Jesus colocou, né, nos aconselhou, buscai a verdade, e a verdade nos libertará. Então temos que buscar o conhecimento, justamente porque aí fica mais fácil nós evitarmos o preconceito sobre algo e assim respeitar mais as pessoas. Como eu Luiz, disse, oi, o Rafael ergueu a mão. Acho que ele quer comentar alguma coisa. pode falar, Rafael. Como eu falei, Quero, qualquer coisa, é, só abre o microfone, por favor. que nem o pessoal fala, quero botar fogo no parquinho agora. Uhum. Então, olha só, é uma reflexão, né, que pode ser um pensamento meu e de alguns. Então, eu fiz um estudo, eu olhei com carinho, eu avaliei a situação, eu fugi de ter um preconceito. Mas, mesmo assim, eu ainda posso não gostar de alguma determinada situação, não é? Sim, Pode, pode acontecer. pode. E Daí isso entra o que você falou, só vai né? ser, Rafael, só É, para fechar. Isso só vai ser um preconceito se você não respeitar a visão do outro, por mais conhecimento, experiência, vivência que você tem sobre o assunto. Se você respeitar a opinião do outro, a visão do outro, o jeito do outro ser, você não está sendo preconceituoso porque você pensa, sente ou vê diferente algo. Eu acho que a chave aí é o respeito à visão do outro, ao sentimento do outro, à percepção do outro. É o que eu vou colocar nos slides mais à frente. tá ok. Ok? Então, o conhecimento é importante para que nós nos aproximamos da verdade, para que nós sigamos o conselho de Jesus, buscar a verdade para nos libertar, para nos aproximarmos do Pai, libertarmos, né, da escravatura, da âncora que é viver na matéria. Mas esse conhecimento, como eu já coloquei, é informação refletida, pensada. Não é acúmulo de informação. As pessoas confundem muito. E por isso acabam sendo arrogantes e desrespeitando o jeito do outro ser, pensar, sendo que pode acontecer do outro estar certo. De apesar do outro não ter a experiência, a vivência, conhecimento, entre aspas, que nós temos, ele teve oportunidade, por experiência própria ou por intuição, de ter uma visão mais próxima da verdade do que nós. Então temos que tomar muito cuidado com isso, mas acho que a palavra-chave é o respeito. Justamente o respeito para evitar isso, a discriminação, que é um dos pecados do preconceito. Porque o preconceito, quando materializado, ele se materializa em discriminação, em separação, em segregação, em classificação do outro pela forma como pensa, sente ou age. Então nós devemos evitar a discriminação, porque quando nós discriminamos alguém, nós estamos impedindo a outra, muitas vezes isso acontece, de exercer os seus direitos. Às vezes a gente não impede, mas atrapalha. Ela tem, todas as pessoas têm, nós inclusive, o direito de pensar diferente, de ser diferente, de sentir diferente. Então, quando nós materializamos o nosso preconceito através da discriminação, nós erramos duas vezes. Primeiro, em ter um preconceito sobre algo, e segundo, por deixar extravasar esse preconceito, materializando na forma de discriminação, que nada mais é que um julgamento. Um julgamento que é o pior, condenatório.
O problema não está no julgar. Julgar é escolher entre opções que a vida nos dá. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós escolhemos o que comer, o que vestir, aonde passear, parceiros de vida, o que estudar, o que trabalhar. Isso são escolhas, são julgamentos. O grande problema não é nós julgarmos as pessoas, é nós condenarmos as pessoas, nós discriminarmos as pessoas, classificarmos as pessoas de acordo com as nossas verdades, com as nossas visões, com as nossas experiências. Esse é o problema. E, de certa forma, uma prova que a humanidade, ao contrário que muitos dizem, está evoluindo, é que nós, em termos de consciência coletiva, nós temos até uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todas as pessoas têm direitos iguais. Que todas as pessoas, independente de qualquer tipo de classificação que nós a aplicamos, elas, no cerne, são iguais. Espiritualmente falando, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Portanto, como Jesus colocava sempre, todos nós somos irmãos, quer queiramos, quer não. Mesmo aquela pessoa que nós não gostamos, mesmo aquele chefe chato, mesmo aquele colega que nos atrapalha, que nos prejudica. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E como irmãos precisamos viver nos respeitando. As visões, os pontos de vista, as limitações que cada um de nós tem. Quando nós não respeitamos o próximo, nós estamos sendo impacientes, intolerantes, egoístas de maneira geral. Orgulhosos, arrogantes, possessivos, vaidosos. Todas as manifestações do ego têm a ver com no julgar que somos especiais, que estamos sempre sendo a última bolacha do pacote. E aí, quando a gente não tem essa percepção, não tem essa consciência, nós tendemos a achar que a nossa verdade, que a nossa realidade, que a nossa visão de mundo, de alguma forma é melhor do que as outras pessoas. Quando é simplesmente uma visão. E cada um de nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos que temos um corpo. E temos que tomar cuidado com isso. Quem tem fome é o nosso corpo. Quem tem sono é o nosso corpo. Quem sente cansaço é o nosso corpo. Portanto, hoje eu não estou com um espírito muito bom. Está errado essa visão, esse pensamento. Eu sou o espírito e tenho um corpo. E não um corpo que tem espírito. Então nós somos espírito, plastificamos uma máquina biológica de manifestação na matéria, que é esse corpo físico. E nós consciência, nós espíritos, operamos essas máquinas biológicas nessa matéria bariônica, nessa matéria física. E interagimos com essa matéria. E nós fazemos essa interação, controlando essa máquina biológica, em acordo com a realidade que nós conseguimos vislumbrar, perceber, que tem tudo a ver com o conhecimento. Por quê? O espírito que está encarnado numa criança, ele não tem, de maneira consciente, a mesma visão de mundo que um adolescente tem. Que, por sua vez, esse adolescente não tem a mesma visão de mundo que seus pais têm. Que, por sua vez, também tem uma visão diferente dos avós. Ou seja,
Cada um de nós cria a sua realidade, a sua visão de mundo, em acordo com o que leu, o que vivenciou, o que experimentou. Nós trazemos também do nosso inconsciente, de nossas outras existências, também vivências, experiências, conhecimentos que afloram no nosso consciente, na grande maioria das vezes, sem percebermos. Por isso que precisamos monitorar o que pensamos e o que sentimos. Não só o que pensamos, mas o que sentimos também. Porque antes de nós atuarmos na matéria, nós, consciência, espíritos, antes de falar alguma coisa, antes de fazermos alguma coisa, nós pensamos e sentimos. Não tem como falar algo ou fazer algo sem antes pensar e sentir. O que nos faz falar algo ou fazer algo é a emoção, do latim emovere. A emoção é o sentimento materializado. E o sentimento, na maioria das vezes, vem do ato de pensar. Nós pensamos, esse pensamento vira uma conclusão, uma percepção, vira um sentimento. Esse sentimento pode se manifestar de maneira emotiva através de palavras ou atos, Então, alguém nos disse algo, nós, por preconceito, erro de avaliação, falta de conhecimento, por egoísmo, traduzimos aquela fala como uma ofensa, como uma humilhação. Isso gera um sentimento. E fica lá. Num outro momento, essa mesma pessoa ou outra pessoa fala outra coisa e nós, de novo, o problema está em nós, interpretamos aquilo de maneira ruim, tudo é interpretação, e de novo vira sentimento. E assim a vida segue. Só que esse sentimento, ele tem um valor crítico, um ponto crítico, que pode, quando se atinge esse ponto crítico, virar uma emoção. E quando vira emoção, a gente fala ou faz algo de positivo ou de negativo, construtivo ou destrutivo. É o emovere, é a emoção se materializando. E isso o tempo todo. A ideia da caderneta é justamente permitir com que nós identifiquemos esses sentimentos e emoções que nos faz nos manifestar nesse universo material de diferentes maneiras. Um detalhe aí relevante é que nem todo sentimento é gerado com o nosso ato de pensar. Tem sentimentos que nós captamos no ambiente em que estamos, ambiente de competição, ambiente de tristeza, ambiente estressante, ambiente de competição. E esse sentimento pode virar emoção, que pode se manifestar externamente, falando ou fazendo, ou quando a gente não se controla para não rodar a baiana, internamente prejudicando o nosso corpo físico e às vezes até os nossos corpos espirituais. Tem sentimentos que a gente capta não do ambiente, de pessoas. A pessoa senta ao nosso lado e começa a falar algo, na maioria das vezes, às vezes nem fala, só o fato de estar perto. E nós entramos em sintonia, captamos aquele sentimento, vira emoção também, com o tempo. E captamos também, trazemos, sentimentos de outras existências,
pontos de vista. Que às vezes a gente nem entende muito por que a gente gosta disso e não daquilo, que a gente não gosta de determinada pessoa ou gosta da outra. São vivências, experiências, conhecimentos que nós às vezes trazemos de outras existências. Enfim, a realidade que nós captamos através da nossa máquina biológica, que é cheia de sensores, os olhos é um sensor, o ouvido é outro sensor, né? Nós temos órgãos de percepção do mundo material, a nossa pele, o nosso cérebro, né, coleta essas informações e é um outro órgão de percepção que nós, espíritos, desenvolvemos para controlar essa máquina biológica e nos manifestarmos. E isso, né, faz com que nós tenhamos, então, percepções subjetivas e relativas do universo que nos cerca. São percepções nossas, particulares nossas. E nós temos que ter consciência que aquilo que nos parece belo pode não ser tão belo para outro. Aquilo que nós julgamos feio pode não ser tão feio para outro. E assim por diante. Com essa consciência, fica mais fácil nós não termos preconceitos e muito menos materializarmos isso através de discriminações. Cada um de nós percebe o universo diferente, sente o universo diferente, se manifesta com os fatos que acontecem à sua volta de maneira diferente. E nós temos que ter essa consciência e, principalmente, aceitar isto, porque isto é um fato. E não é necessariamente uma visão melhor ou pior que a outra, é diferente. Só isso. Nós temos que entender que todos nós, sem exceção, somos espíritos que estamos caminhando em uma estrada evolutiva que leva ao reino dos céus, a um estado de consciência onde nós estamos sintonizados em ressonância plenamente com o divino, com o Criador, com o Eterno. Só que essa estrada que nós caminhamos não tem só caminhantes que são espíritas. Tem caminhantes que são budistas, hindus, xamãs, evangélicos, católicos, anglicanos. Caminhantes que são ateus, agnósticos. E aí? Para piorar, essa estrada não é pavimentada, não é iluminada, não tem nenhum tipo de sinalização, é íngreme, é difícil, cheia de entroncamentos, cruzamentos, desvios. Nenhum caminhante tem um mapa para chegar até o reino dos céus, para se entrar em ressonância com o Pai, para se iluminar, para se santificar. Cada um tem, de acordo com a sua visão de mundo, uma mochilinha, uma roupa. E essa mochila, a roupa que veste, o calçado que veste, são os seus instrumentos de percepção do universo, dessa estrada que ele tem. Baseado nesses instrumentos, nessas ferramentas que temos, nós tomamos decisões, fazemos escolhas, fazemos julgamentos, que não são necessariamente os melhores. Às vezes, nós escolhemos um caminho e somos alertados de repente por um budista que aquele não é o melhor caminho. Podemos aceitar ou não essa dica. Outras vezes, somos nós
por já ter a experiência de ter pego um caminho parecido e saber que aquele não é o melhor caminho, avisamos um outro caminhante para não seguir aquele caminho, que só vai perder tempo, vai patinar. Qual o melhor caminhante? É pessoal, é de cada um, de acordo com a percepção do universo, com os instrumentos que tem. Alguns conseguem, tem binóculo na sua mochila, conseguem ver mais longe. Outros têm, já caminhou tanto, que tem tantas percepções, que ele consegue identificar os melhores caminhos, os caminhos menos cansativos, mais bonitos. Enfim, faz parte do viver na matéria aceitar as diferenças. E isso acontece na nossa família. Os pais veem os filhos de maneiras diferentes. E são gerações diferentes, com espíritos com consciências diferentes. E vice-versa, os filhos também veem os pais de maneira diferente. Se tiver avós na história, é uma terceira geração com outras experiências. Não significa que um espírito tem uma visão melhor que o outro. O que o espírito que está na matéria há mais tempo tem é mais experiência, mais conhecimento. Mas não necessariamente a experiência dele, o conhecimento dele, não necessariamente eu estou colocando, é a melhor para o filho. Por isso que nós precisamos respeitar as escolhas que os nossos filhos fazem. Porque são espíritos que estão em evolução, que também têm uma bagagem cultural, que também estão caminhando na mesma estrada que nós. As mesmas coisas, os avós, os nossos pais. Nós temos que entender que eles também são espíritos em evolução, que estão na mesma estrada, que têm outra percepção do universo, que não necessariamente é pior ou melhor que a nossa, é diferente, de acordo com a consciência, com o conhecimento, com as vivências que eles tiverem como espírito, na vida atual e em outras existências. É importantíssimo que nós tenhamos essa conceituação. O conhecimento nos faz ter uma percepção do mundo melhor. Quanto mais conhecimento, lembrando, conhecimento é informação processada, refletida, vivenciada. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais próximos da verdade nós vamos estar. Mas isso não implica que nós possamos nos julgar melhor que os outros caminhantes. Nós simplesmente temos melhores ferramentas. E é importantíssimo que, justamente por ter essa consciência, que nós respeitemos o jeito de ser, de ver, de sentir, de perceber o universo que nos cerca. Luiz, Oi. essa última fala me faz lembrar muito do estudo das obras do André Luiz. Nós estamos aqui na casa já no 6º livro. E essas percepções do que nos cerca, né, esse raio-x que a gente faz dos sentimentos e como que o plano espiritual nos norteia, faz com que eu venha aqui recomendar novamente a leitura das obras do André Luiz, porque é fantástico a abertura e o olhar que a gente ganha quando a gente faz esse estudo, né? O conhecimento Perfeito, parece... Rafael. É o Rafael, né, que está falando? Perfeito. É o Rafael. Perfeito. Não só do André Luiz, como Emmanuel também. Recomendo muito. Eu gosto mais do Emmanuel, mas isso é pessoal, não tem certo ou errado. Logo que falamos de literatura e de livros da nossa doutrina, recomendo ainda mais fortemente que antes de ler os livros, né, de André Luiz e de Emmanuel, que todos nós, né, façamos uma leitura, um estudo cuidadoso das obras básicas. Livro dos Espíritos, principalmente, mas também
o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver mais vontade de entrar mais a fundo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós espíritas, mesmo os espíritas experientes, normalmente nunca leram o Céu e o Inferno e a Gênese. Leram passagens ou em cursos, viram comentários. O livro de médiuns, normalmente quem fez curso de médium estudou o livro de médiuns, mas nunca releu o livro. O livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o pessoal lê mais. É O livro do importante ler Emmanuel e André Luiz? Sim, mas é mais importante ler as obras básicas, porque senão a gente cai no risco de obter falsas verdades, de termos idolatrias, de desenvolvermos preconceitos, dogmatismos. Emmanuel e André Luiz são espíritos. Com certeza, pelo menos é a percepção que eu tenho, mais evoluídos, mais refinados em espírito que nós. Mas são espíritos que, nos livros que trouxeram, usando o Chico como instrumento, trouxeram a visão que eles têm do mundo espiritual, do mundo na matéria. Mas não significa que a visão que eles trouxeram é a versão verdadeira, que tudo que eles trouxeram, que escreveram nos livros, é fato, é daquele jeito. Eu vejo muito isso na nossa doutrina. André Luiz escreveu, puta, então é verdade. Emmanuel escreveu, então é verdade. E não é assim. Quem estudar com mais cuidado vai ver que Emmanuel escreveu coisas que a ciência comprovou que não são verdadeiras. Verdade também que muita coisa que Emmanuel escreveu antecedeu a ciência. A ciência corroborou coisa que Emmanuel escreveu que na época ninguém sabia, mas tem coisas que ele escreveu e estão erradas, né, de acordo com a ciência oficial, formal, usando o método científico. E tem coisas que o André Luiz também descreveu da mesma coisa, né? Tem coisas que ele anteveu a ciência e tem coisas que, infelizmente, não são, não batem com o conhecimento científico. Mas vale a pena muito ler os livros de André Luiz e de Emmanuel, mas com essa visão. Senão nós vamos ser idólatras, senão nós vamos ser dogmáticos. Nossa, vocês já viram isso no curso, nós temos que ter mente aberta. Por isso que vale a pena o estudo. Informação é legal ter, mas precisamos fazer com que essa informação vire conhecimento. Isso vem com a reflexão, com o pensar, com o estudar, com o vivenciar. Mas voltando à aula, uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com a questão do politicamente correto. Está muito na moda isso hoje. O problema do politicamente correto, que o politicamente correto tem a ver com a cultura atual, com o tempo atual. É um consenso da sociedade. Na maioria das vezes, o politicamente correto é a visão da maioria dos espíritos encarnados, mas não é necessariamente a verdade. Não é necessariamente a melhor opção. E por isso, de novo, nós temos que respeitar a visão, o jeito do outro ver. Nós não precisamos gostar do que o outro pensa, do que o outro sente, do que o outro vê. Nós precisamos amar o outro. E uma das coisas que nós podemos fazer para materializar esse amor é respeitar o jeito que o outro vê o mundo, que ele percebe o mundo, que ele sente o mundo. Por quê? Senão, eu posso, tá na moda também essa palavra, né? Fazer um cancelamento. Luiz, aí a gente tem que tomar um cuidado, sabe? Cabe um cuidado muito grande com relação a esses raciocínios em cima do julgar. O que eu particularmente tenho percebido nas pessoas é um exagero de raciocínio da seguinte maneira: eu tenho que aceitar o outro, eu tenho que amar o outro, beleza. Isso não tira o nosso senso crítico, a escolha do que cabe para nós, o que nós gostamos, o que nós ajuizamos, que para mim, o verbo ajuizar, ele vai além do julgar.
Quando a gente ajuiza, que é uma coisa que a gente tem que desenvolver, o que me serve, o que não me serve, o que eu gosto, o que não gosto, o que eu quero para mim, o que eu não quero, é muito importante essa limpidez desse raciocínio no meio de tudo, porque muitas vezes as pessoas confundem aceitar com ser conivente com algo Perfeito. que ela realmente não quer para a sua vida. Isso é muito importante, a gente deixar esse limite aí. Determinadas coisas há determinadas coisas com as quais eu não concordo absolutamente. Então Então eu ajuizo que para mim isso não serve. Seu nome é? Magali. Magali. E tem muitos fatores que mexem com o interno da gente, quando a gente gosta ou não gosta. Primeiro de tudo é o sentimento. Certo. Antes de qualquer raciocínio, é o que cala. No primeiro momento, o que cala para a gente é o que dói lá na alma. Magali, só para você está certíssima. Só para complementar, e não é só Magali. Você está certíssima, Magali. E não é só dessa vida, tá? Não é só dessa vida. Magali, você está certíssima. Eu só lembro o seguinte, nós precisamos tomar o cuidado para não cancelar ninguém. Então hoje, por exemplo, só para materializar de uma forma prática o exemplo. Eu sou anti-Bolsonaro. Eu sou anti-Lula. Só para pegar 2 casos típicos hoje. Mas o outro tem direito de pensar diferente. Isso não faz mal à pessoa porque ele prefere um candidato em relação ao outro. Ele só tem uma visão de mundo diferente da minha e ele tem esse direito. Agora, eu não sou obrigado a gostar dele. Não sou obrigado a gostar do jeito que ele pensa, do jeito que ele sente, do jeito que ele faz. Mas eu tenho que aceitar que ele ter uma visão diferente da minha. E isso que eu vejo muitas pessoas não terem hoje. Tolerância. As pessoas, porque têm um sentimento que aflora, ela acha que aquele sentimento é expressão da verdade, a verdade para ela. Essa consciência que eu gostaria de deixar aqui. É sempre uma verdade relativa, uma verdade pessoal. E tem a ver com gostar e amar. O gostar, eu gosto do outro, mas se o outro me fizer gostar dele. Então, os gregos têm lá o eros, por exemplo, que é o amor de sexo. Tem o pragma, que é o amor da admiração. Tem o ludus, que é o amor de gostar junto. Mas eu só vou dar ludus pro meu parceiro se ele antes me der o ludus. Se eu gostar de dançar com ele, se eu gostar de ir no cinema com ele, se eu gostar de conversar com ele, então eu devolvo o ludus para ele. É um amor condicional, é um amor de gostar, amor menor. Eu só vou fazer um sexo bom com ele se o sexo dele for bom comigo primeiro. Se o eros dele for bom, eu dou meu eros para ele. É condicional, é um amor menor, é gostar. O amor que Jesus pediu que nós tivéssemos para com o próximo é o amor incondicional. Eu amo o outro, independente de qualquer coisa. É o amor de um filho, de uma mãe para um filho, que ama o filho, independente do que ele fala, pensa ou sente. Eu sei que é difícil, né? Acredito que a maioria de nós, ou até eu me incluo, tá longe de ter esse amor incondicional em todas as situações, mas é o amor que nós devemos trabalhar. Eu não sou obrigado a gostar do homicida, né? Eu tenho que amá-lo. Então, com todo o amor do mundo, eu tenho que isolá-lo da sociedade, colocá-lo numa prisão, até para protegê-lo de si próprio e proteger a sociedade. Mas eu tenho que fazer isso com todo o amor do mundo. Porque senão eu me torno desumano igual ele é. Porque ele é um espírito em evolução tanto quanto eu sou. Só está numa encarnação ruim. Né? E a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. A gente pode julgar. A gente até fala, não podemos julgar. A gente julga, não tem jeito. O problema é a condenação. O condenar que é o problema. Por isso que de novo eu falo, tomemos o cuidado de respeitar o jeito que o outro pensa, o jeito que o outro sente. Senão a gente pode fazer, sem querer, cancelamentos. Né? Independente do que a gente tem, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Oi. Luiz, eu fiquei na dúvida, um pouco antes da tua fala,
no sentido da ciência lá, na hora que você citou, para a gente tomar cuidado com o que o André Luiz escreve, ou que o Emmanuel escreve, né, que se conflitam com a ciência. Nesse próprio texto aqui de hoje, ele fala que a ciência e a religião, elas não se completam quase, elas se repelem quase, né? Que uma não vai muito de encontro com a outra. Não, e não, não. essa Elas minha se dúvida complementam. Elas se complementam. É como dizem que é do Einstein, mas na verdade não é do Einstein, né? Mas tem uma frase que eu acho que exprime muito isso, né? A ciência sem a religião é cega e a religião sem a ciência é manca. Elas se complementam. Kardec colocou no livro básico, né, no Evangelho, não, no Livro dos Espíritos, que a nossa ciência, a nossa religião, né, não é uma religião convencional. A nossa religião é a expressão exata da palavra grego religare, religar. Religar com a espiritualidade, com o Pai. Então, a nossa prática religiosa é uma prática sem ritos, sem dogmas, sem ostentação, sem hierarquia. É uma prática livre, né? Que não requer intermediários. É entre o espírito e a espiritualidade, o divino. E para que essa prática religiosa, seja feita de maneira isenta de influências que possam corromper essa conexão, a gente usa a ciência e a filosofia. A filosofia como arte de perguntar e a ciência como arte de responder. Só que a ciência não consegue responder tudo o que a filosofia levanta, porque a ciência humana está limitada ao mundo material. O método científico não se aplica àquilo que não é matéria. Por isso, Luiz, pegando esse gancho que você falou... Colocar também a minha dúvida. Aí, quando você fala que a gente não tem que acreditar em tudo que Emmanuel escreve ou que o André Luiz escreve, então a gente pode levantar também a não crer em tudo que o Kardec escreveu ou sim, que os apóstolos escreveram, sim, por exemplo, sim, a gente vai questionar tudo? Sim. E quem que vai determinar? Luiz, desculpa, Luiz, mas nós estamos numa reunião de escola baseados em doutrina espírita, fundamentos de doutrina espírita. Nós aprendemos que se André Luiz e Emmanuel tiveram autorização da espiritualidade superior para nos passar algo além do que nós conhecemos, devemos pensar que quando há alguma coisa que não bate com a ciência, a nossa ciência de um mundo de provas e expiações está atrasada em relação aos conceitos de André Luiz, e possivelmente um dia a gente vai chegar lá no conceito que podemos considerar errôneos agora. Não, eu entendo o que você está falando. Gente, eu sou fã do Emmanuel e do André Luiz. Eu não estou querendo denegrir, estou querendo só colocar que nós, como espíritas, devemos não esquecer de vivenciarmos a nossa arte de conectarmos com o Pai sem dogmas, sem idolatrias, sem crendices. Emmanuel e André Luiz são espíritos evoluidíssimos que nós precisamos ler, né? Todos nós, eu leio, já li vários livros, quase todos, mas continuo lendo, eu tenho isso, leio, mas precisamos do espírito crítico. Existe lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo todo um discurso do Kardec colocando isso, que nós precisamos utilizar a filosofia, a técnicas indutivas, dedutivas, na Vale de Rocan, que nós devemos usar o método Cui, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, senão nós vamos estar sendo preconceituosos, é justamente a matéria dessa aula, nós vamos estar sendo dogmáticos. O Emmanuel colocou, né, numa das passagens, não vou entrar em detalhe aqui, que se algo dele conflitasse com o que Kardec escrevesse, para a gente ficar com Kardec. E a ciência, a nossa doutrina só vai poder ser dinâmica, e tem que ser dinâmica, Kardec colocou isso, que a nossa doutrina não é ortodoxa, não vale só o Pentateuco. Para ela ser dinâmica, ela evoluir com o tempo, ela precisa encarar a ciência face a face, sem nenhum tipo de receio. E para isso que Kardec colocou, da nossa prática religiosa ser implantada em acordo com a filosofia e com a ciência. Então, eu só estou colocando que nós precisamos vivenciar isso.
Senão nós estamos partindo com ideias pré-concebidas, nós estamos com pré-conceitos. Então, a gente tem que olhar, que nem esse slide está colocando, com respeito para a forma com que as outras pessoas veem o mundo, sentem o mundo, percebem o mundo. Se nós, só porque nós somos detentores da verdade, porque nós somos espíritas, nós estamos errando, nós não estamos respeitando o próximo, nós não estamos amando o próximo. Quem disse que nós, nessa caminhada evolutiva, nessa estrada evolutiva, somos os caminhantes que sabem o melhor caminho a seguir? Quem disse que Emmanuel e André Luiz são os espíritos que sabem tudo o que precisamos saber para evoluir da melhor maneira possível? Devemos ler porque eles são espíritos evoluídos por tudo que escreveram. Devemos ler, mas devemos ler primeiro as obras básicas. O próprio Emmanuel disse isso. Se algo que ele colocou, e existe coisas assim, gente, né? Eu cito uma coisa, o Jesus fluídico, né? Se algo for contra o nosso Pentateuco, Emmanuel colocou isso, fique com o Pentateuco. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente critica o outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro percebe o mundo diferente, porque o outro sente diferente. Né? Nós temos que procurar evoluir respeitando, né, o outro. Né? E isso tem a ver com essa questão, né, do preconceito, do pré-julgamento que nós tendemos a fazer do outro. Ninguém é dono da verdade. E por isso nós temos que, no nosso dia a dia, nos preocuparmos em mais ser, e isso tem a ver com buscar o nosso conhecimento, e quanto mais conhecimento, melhor a gente enxerga o universo à nossa volta, melhor a gente percebe o divino que nos cerca, que se manifesta em tudo, inclusive em nós. Por isso que nós precisamos nos trabalhar, refinando o nosso espírito, para justamente o divino que está em nós, porque ele está manifesto em nós, possa se manifestar de maneira plena o tempo todo. Isso tem a ver com reforma íntima, com refinamento espiritual. E é por isso que nós devemos, como servidor, eu vi hoje no início da aula falando sobre a questão do servidor, como é incrível, né, essa capacidade de nós podermos materializar o amor servindo ao próximo. E a escola nos ajuda nesses três aspectos, na expansão da consciência através do conhecimento, na questão da reforma íntima, nos dando a consciência que precisamos trabalhar e nos dando instrumentos para isso, e na possibilidade de trabalhar para o próximo, de servir ao próximo, de aceitar as limitações do próximo, de respeitar o jeito do próximo ser, do próximo ver o mundo. É só com essa percepção que o próximo é nosso irmão, que ele tem direito de ver e sentir um mundo diferente, é que nós podemos evoluir melhor. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque senão nós vamos estar sendo preconceituosos. E agora eu coloco aqui vários tipos de preconceitos: preconceito racial, né? Preconceito religioso. Quando nós achamos, Kardec colocou isso, uma verdade só é verdade se ela for verdade para todos os seres espíritas encarnados. Uma verdade não pode ser uma verdade que vale só para nós espíritas que estudamos Kardec, que gostamos e aceitamos a doutrina de Kardec. Uma verdade, se for verdade, ela tem que valer para o muçulmano, para o hinduísta, para o xamã. Senão, né, não faz sentido. Uma verdade que é uma verdade que só para a doutrina espírita. Não pode ser. Então, eu estou exortando a que todos nós busquemos mais conhecimento, até para nos aproximarmos mais do divino, do reino dos céus. E aí, o preconceito religioso é importante, né? Que nós não tenhamos, que nós aceitemos os outros caminhantes, porque todas as religiões pregam amor, pregam a fraternidade, e são caminhos válidos, não melhores nem piores que a nossa doutrina, são caminhos válidos para cada espírito que está nela, porque é o momento dele, é o tempo dele. Preconceito social, né, existe, né, às vezes enrustido, mas existe. O preconceito estético, né, com o conceito de belo, de feio, né,
Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A vaidade é uma manifestação do ego, como é o orgulho. Primeira bem-aventurança, a humildade, trabalha justamente isso, o controle do orgulho e da vaidade. Orgulho e a vaidade não são coisas ruins. Quando em equilíbrio, tem a ver com amor próprio. Quando Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ele está dizendo, nós precisamos nos amar. Como a gente pode amar o próximo se não se ama? Como a gente pode dar o que não tem? Então nós precisamos nos amar. Orgulho e vaidade tem a ver com amor próprio, mas tem que estar em equilíbrio. Eu me orgulhar do que tenho, do que fiz, do que conquistei, do que sou, isso é bom. É orgulho, é amor próprio. Agora, quando esse orgulho pelo que tenho, pelo que conquistei, pelo que sou, pelo que sei, me faz me sentir melhor que o meu próximo, esse orgulho é ruim. Porque eu estou me amando demais, além da conta. Então eu preciso ser humilde e me amar no tempo e do jeito certo. A vaidade é o contrário. A vaidade é boa. Quando eu querer cuidar da minha máquina biológica para ela estar em bom estado para me manifestar, então eu vou na academia, legal, né? Eu procurar me alimentar adequadamente, me vestir adequadamente, isso é legal. O ruim é quando eu faço, por exemplo, academia, porque eu quero chamar a atenção do outro, o carinho do outro, o amor do outro. Eu estou buscando no outro o amor que me falta. Então, quando me falta amor próprio, aí é ruim, essa vaidade é ruim. Então eu preciso de novo buscar humildade para me amar de maneira correta. Quando eu tenho essa primeira bem-aventurança sob controle, com a humildade, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados aqueles que têm consciência, que são limitados, que precisam trabalhar para ricos em espírito ser, porque verão o reino de Deus, terão o reino de Deus. Jesus está dizendo isso. Nós temos que reconhecer que somos seres limitados, mas precisamos nos amar, para amar o próximo. Bem, aí tem outros preconceitos, né? Preconceito de sexo, homem e mulher, preconceitos regionais, né? Nordestino, índio, né? Preconceitos políticos, né? Hoje muito na moda a intolerância política, né? de um em relação ao outro, né? Isso é muito triste, né? Preconceito de doença. Então, o outro tem uma doença, vitiligo, tem pessoas que, né, se sentem mal perto de pessoas que têm vitiligo, ou pessoas que, sei lá, tem um corpo, uma manifestação de uma doença que causa mal impressão, como também deficiências, né, deficiência mental, deficiência física. Né? Existe esse preconceito, acreditem, né? Preconceito de educação, né? E eu coloquei, tem mais, se a gente for buscar, tem preconceito de idade, né? Existe, né? Ele é velho, ele é novo. Então, muito preconceito de nacionalidade, preconceito de língua, tudo isso manifestação do ego. Quando nós, de alguma forma, classificamos o outro de maneira negativa, nós estamos manifestando o nosso ego. Nós estamos esquecendo que nós não somos o dono da verdade. Isso, estou terminando aqui, isso não significa dizer que igualdade e justiça são as mesmas coisas. Que tem a questão do mérito aí. Né? No início da aula foi colocada aí a questão do sofrimento. O sofrimento é dor. E dor faz parte do viver. Eu sinto dor se eu ficar sentado demais, eu sinto dor se dormir demais, eu sinto dor se ficar de pé demais, eu sinto dor se caminhar demais. Eu sinto dor o tempo todo, eu gasto energia, exerço trabalho. O sofrimento é a dor estendida, quando eu estendo a dor por mais do que eu devo. Então, o sofrimento faz parte do viver. Né? Eu só tenho que controlar para eu trabalhar esse sofrimento como dor e não ele prejudicar, me ancorar, porque quando eu sofro e não trato isso, eu fico ancorado, tenho dificuldade em evoluir. E esse sofrimento vem justamente por causa da questão de mérito, causa e efeito. Então existem as diferenças, não é porque Deus é bom ou ruim, castiga ou perdoa. É porque cada um dos espíritos encarnados estão colhendo
de acordo com seus méritos e deméritos. Mas isso, né, nós precisamos ter essa percepção, né, que nós somos iguais, em termos que somos filhos do mesmo pai, que somos irmãos, que estamos em experiências da matéria, que somos espíritos em evolução imortais, que temos experiências diferentes, vivências diferentes, conhecimentos diferentes. E que por isso, né, temos que respeitar essas experiências diferentes, temos que ter empatia, né, pelo nosso próximo. Todos têm direitos a ser diferentes, sem preconceito, sem discriminação, todos nós. Cada um de nós. Então, por mais diferente que seja o nosso próximo, o nosso irmão, nós temos que aceitar. Seja ele um próximo mais próximo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, seja ele alguém distante, é nosso irmão. Pode estar numa encarnação ruim, né? Eu posso muito bem me afastar dessas pessoas que eu não gosto, eu não sou obrigado a gostar de ninguém, mas eu preciso amar. A atitude mais cristã é eu esticar a mão, né? Se eu tenho uma consciência, se eu me acho tão melhor assim, então eu esticar a mão e ajudar aquele que eu acho menor do que eu em algum aspecto, ser tão bom ou melhor que eu. Mas isso, né, é uma coisa muito difícil, porque nós ainda estamos muito impregnados de ego. Por isso que é importante a nossa reforma íntima. Mas essa consciência que nós precisamos tratar os diferentes iguais, principalmente com relação à visão de mundo, respeitando principalmente, né? Não estou colocando a questão do mérito aí, estou questão com relação ao tratamento, aos direitos de viver, de pensar, de sentir diferente. Jesus, né, manifestou isso e no livro Iniciação Espírita, no capítulo que fala sobre o preconceito, tem diversas exemplificações de como Jesus manifestou o amor ao próximo, não tendo preconceitos, respeitando o próximo. Ele não se afastou de doentes, ele discursava para ricos e pobres, para pessoas cultas, como os fariseus, saduceus, mas também aqueles pobres, pescadores, enfim. Ele ensinava a todos, porque ele amava todos. E procurava, de acordo com cada um, fazer a interação de maneira adequada. Coloquei aqui uma breve bibliografia. A questão do PowerPoint eu já mandei para a Ana, tá? Se depois ela vê a melhor forma de passar para vocês, em PDF, enfim. E eu estou com o tempo meio estourado, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar. Essa aula é polêmica mesmo, né? A ideia é justamente essa. Vocês vão ter uma aula na seguir, né, Ana? Que é vivência, vida plena, que é justamente vocês colocar os pontos de vista que vocês têm, as visões que vocês têm sobre o que eu coloquei aqui. Eu não sou o dono da verdade, essa atitude que vocês têm que ter, né? O que eu coloquei aqui são informações, são conceitos, é a minha visão, que não é melhor do que vocês, é só a minha visão. E vocês, cada um, né, dentro da sua consciência, da sua visão de mundo, do seu conhecimento, da sua experiência, vai pegar aquilo que lhe serve. Vocês não são obrigados a aceitar tudo que os expositores colocam aqui ao longo das aulas. Nem devem fazer isso, porque vocês vão estar sendo dogmáticos, vocês vão estar sendo idólatras. Ninguém é dono da verdade. E isso que é o legal na nossa doutrina. Justamente porque ela é uma doutrina dinâmica. Ela não é ortodoxa, não é heterodoxa também. Por isso que existe, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Não é porque um espírito, né, através de um médium, psicografou um livro, que aquilo que está psicografado é a expressão da verdade. É a expressão da verdade daquele espírito, e não do mundo espiritual como um todo.
E nós temos que ter essa percepção. Ainda mais hoje, que é muito comum ter livros psicografados, onde o autor, né, ele tem a desculpa, né, já de primeira, que se alguém não concordar, fui eu que trouxe isso, foi o espírito, eu só fui instrumento. Então, temos sim o CUI, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, está lá a descrição de como funciona, está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, junto com outros comentários que Kardec fala sobre isso. Eu estou colocando isso para que a gente tenha essa visão de não ser dogmático e nem idólatra. Fazer com que a nossa doutrina seja dinâmica, mas não heterodoxa, aceitando tudo que nos colocam. E também para que nós não sejamos preconceituosos, principalmente com relação à religião que outras pessoas, até nossos próximos, nossos amores, porventura venham a seguir, que sejam diferentes da nossa. É o momento de cada um. Estendam esses conceitos para todo o resto, né? Porque se a gente não tem essa consciência, a gente é preconceituoso até sem querer. Questão da idade, por exemplo, né? Isso. Enfim,